Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula aqui nós vamos falar sobre um instrumento, tá? Indispensável para você aí, o capacímetro, tá? Que vai fazer a aferição dos capacitores, tá? Então, esse aparelho aqui eu recomendo para você adquirir, tá bom? Porque vai ser de grande valia aí para você na nossa profissão, tá? Você vai precisar, assim como um multímetro, de um capacímetro. Esse aqui é um capacímetro da marca do Gold, tá? Não é um capacímetro caro, porém não tem grande resistência assim não. Tá bom? Eu já tive alguns desses aqui, eles dão problema sim, tá? E tem bateria, tá? Você tem que fazer a troca da bateria, se vê que ele está fazendo a medição aí, a aferição errada, vai e troca a bateria, mas se você quiser comprar um melhorzinho, eu te recomendo daquela marca, né, que eu acho que mostrei na aula passada, do multímetro, tá? Que é um da Minipa, recomendo, eu tive um desse aí muito bom, tá? Mas esse aqui já quebra um galho, esse aqui é bem mais barato, não posso te falar o valor dele agora que me fugiu a memória, mas deve estar um pouco mais de R$100 aí um capacímetro desse. Um da Minipa eu não sei te dizer também o preço aqui neste momento, tá? O valor, mas creio que vai estar acima de R$200 aí, tá bom? Como que a gente faz a leitura, tá? Então aqui a gente tem algumas escalas aqui, ó, né, de aferições, né, de capacitância. Aqui nós temos picofarad, tá? Mas o que nos interessa aqui, nos interessa é o UF aqui, ó, que é o microfarad, tá? UF microfarad. Então você vai fazer as aferições aí dos capacitores em UF, que eles nos marcam, aqui eu estou com capacitores nos indica para aferição em microfarad, que é o F, tá? Então a gente fala, tem um capacitor aqui, por exemplo, de 15 UF. 15 microfarad, tá? Esse aqui geralmente são capacitores usados em lavadoras aí com motores de lavadoras, tá? De 220 volts, tá? Praticamente quase todos vai ser de 15. Isso aqui nós temos um capacitor, é o mesmo, tá? Isso aqui são chamados capacitores permanentes, tá? Eles atuam permanente, não são capacitores de partida, são capacitores permanentes, tá? Que ficam acionados direto aí na lavadora, tá certo? Sem ele, ela não vai funcionar corretamente. Isso aqui nós estamos com um capacitor aqui de... deixa eu ver aqui. Esse aqui é um de 30, tá? Deixa eu melhorar aqui essa luminosidade. Tá um pouquinho claro aqui, mas vai pegar para você ver. 30 UF, tá? Dá para você ver lá, ó, 30 UF, mais ou menos 5% de tolerância, tá bom? Então, geralmente, lavadora 110 não vai usar nenhum desse, tá? Esse aqui eu peguei porque estava sendo utilizado aí pra gente em ar-condicionado, tá? Embora seja novo, nunca foi utilizado. Mas para lavadora, geralmente, tá? É de 45 microfarads, tá? A grande maioria, 99% aí, dos capacitores para lavadoras 127 volts. E 15 microfarads, capacitores para lavadoras 220 volts. Aqui você tem uma sigla aqui embaixo. 380 VAC. O que significa isso aqui? É 380 volts de corrente alternada, tá? Volts, V de volts, C de corrente, A alternada. Então ele vai suportar aí uma tensão elétrica de 380 volts. Esse aqui, por sua vez, tem 440 VAC, volts de corrente alternada, tá bom? Ele vai suportar uma corrente elétrica maior, mas esses dois aqui vão servir da mesma forma, de acordo com a tensão que foi falada aí da sua lavadora. Lembrando que geralmente esse aqui, para 127 volts, certo? Ele vai ser aí um de 45 microfarad. Não que ele vai vir escrito aqui 110, tá? Ele geralmente vem escrito mesmo um número maior, certo? Como aqui 440, porque vai suportar uma corrente elétrica, uma tensão elétrica até este valor citado aqui na leitura do capacitor, tá bom? Você vai ver aí que vai ser citado nas aulas aí subsequentes, tá? Que um capacitor tem grande importância aí em uma lavadora, tá? No que diz respeito ao motor dela. Sem o motor dela, ele não vai conseguir dar o seu torque horário e anti-horário, horário e anti-horário na hora da agitação da lavadora, tá bom? O capacitor com problema, às vezes o motor nem vai partir, ou às vezes a lavadora você vai ver que vai ficar, quando ele está danificado, vai ficar batendo só para um lado, porque ele não vai fazer a sua função, que é a correção do fator de potência. Ele ajuda no torque, tá?
na força do motor. Então isso é o básico que você precisa saber. Sem um capacitor não vai ter um funcionamento correto. Então como que testamos, tá? Vamos colocar aqui, ó, de acordo com a escala sempre maior do que a capacitância do seu capacitor. Então aqui, ó, geralmente a gente coloca logo, ó, se é um capacitor aqui de 45, por exemplo, microfarad, eu não posso colocar ele na de 20, o F, tá? Não vai fazer essa aferição porque é uma escala menor. Então você coloca logo na de 200. Eu costumo colocar logo na de 200, escala de 200, para mim medir tanto os capacitores para 110 ou para 220 volts, 127 ou 220, tá? Coloco logo nessa escala de 200 microfarad, tá bom? Note que a maioria aí tem uma tolerância, tá, de capacitância, para dizer que tá bom ou não, de 5% para mais ou para menos, tá? Aqui tem um 5%, o símbolo de mais e o símbolo de menos, da adição e da subtração aqui, tá bom? Então vamos fazer a aferição dele aqui, tá? Vamos colocar as pontas de prova aqui, certo? Que é de praxe o vermelho no vermelho, o preto no preto, mas se eu invertesse aqui não tinha problema, tá? São dois condutores que vão fazer a aferição da mesma forma. Então, o que você faz aqui? Só colocar a garrinha jacaré de um lado e do outro do capacitor, tá? E note que aqui está dando 4,915 microfarad. É um capacitor novo, está bom. Se você pega ele aqui, é de uma lavadora aí que está, você vê que está dando problema, batendo roupa para um lado só, por exemplo. E tá aqui, você chega aqui, ele é de 15, está dando 8, 5 microfarad. Tá com problema, e você vai e faz a substituição. Esse aqui é de 30, tá? Vamos ver quanto que ele está dando, se está correto ou não. 30 em cima, capacitor novo zerado. Muitas vezes eles estão sem nenhuma capacitância, você coloca aqui, dá zero, tá? Dá zero, então isso significa que está totalmente ruim, tá bom? Então aí você fala para mim, professor, Leandro, eu não tenho aqui, agora estou iniciando agora e não comprei um capacímetro. O que eu faço? Bem, se você não tiver um capacímetro de posse de 1, uma coisa bem prática aí que você pode fazer é estar sempre carregando na sua mala de ferramenta capacitores, tá? Se você trabalha aí mais com máquina de 220, carregue o capacitor de 15 microfarad. Se for 127 volts, que é o famoso 110, um capacitor de 45 microfarad. Chegou na casa do cliente, suspeitou de um capacitor máquina batendo para um lado só, tá? Não só girando para um lado só, tá? É um dos defeitos clássicos, como eu já citei. O que você vai fazer? Tira o capacitor que está na máquina e coloque um de cara. Voltou ao normal? Beleza, matou a charada mesmo sem um instrumento, tá bom? Então isso é uma facilidade que você deve ter. E não só para capacitores, tá? Fica a dica aí. A partir do momento que você começa a trabalhar e perceber as máquinas que mais tem aí na sua região, que você mais trabalha, sempre anda, o cliente te ligou, o que você faz? Vai até o cliente, mas já faz, né, você vai fazer uma entrevista antes com o cliente para saber o possível defeito da máquina e já leva aí, certo, a peça que você imagina que seja, porque chegou lá, certo, você já tem ali uma peça nova sempre para estar fazendo a substituição como teste, você ganha tempo com isso, beleza? Então ficamos por aqui, um forte abraço, até uma outra aula.